Damn. Rádio JSV Alerta. Programa não recomendado para pessoas mal-humoradas. Mais um programa politicamente incorreto. Nós estamos aqui com o nosso amigo Dr. Aelson Góes, advogado, criminalista. Advogado não, vamos falar chique, né, Aelson? Honorável causídico. E hoje nós vamos tocar em alguns assuntos pertinentes à nossa política nacional, política internacional, se der tempo. Um bate-papo descontraído, como sempre, com o nosso amigo Aelson aqui. Aelson, suas considerações, você dá um bom dia, boa tarde, boa noite pro povo, que é no mundo inteiro, né? Então a gente não vai saber quem tá ouvindo, quem tá vendo, quem tá assistindo, então pode mandar, ó, chuta aí. Boa noite, Fernando, boa noite, Walter. Satisfação revê-lo, quanto tempo, né? Faz tempo. Muito tempo, muita história para contar, isso é importante. Nessa vida a gente leva amizades boas, e é uma satisfação enorme estar aqui perto de você hoje. Eu que agradeço, né, ter o prazer de ter o Aelson aqui, que foi uma briga trazer ele, viu, Walter? Ele estava reticente a vir de aparecer e começar a chegar cartas de amor para ele, pedidos Meu de Deus casamento. do céu, não faça isso Aí vai complicar a vida do menino aqui. Aelson, vamos tocar no assunto, que hoje é o assunto do momento na política do Brasil, né? Previdência, assunto da Previdência. O Aelson, o que ele espera da Previdência? A pessoa do Aelson, esquece o doutor Aelson, o Aelson cidadão brasileiro, pagador de impostos, o que o Aelson espera da nossa Previdência hoje, dessa reforma que você está vendo, essas brigas políticas, o que o Aelson espera, o que o Aelson quer hoje? Fernando, antes de mais nada, acho que a Previdência, sem dúvida alguma, deixado ali o posicionamento político, se você é a favor ou contra, eu acho que essa questão tem que ser superada, porque o Brasil necessita muito que essa reforma seja feita. Respeitado as considerações de outras partes, em que não pode ser feita, porque está suprimindo alguns direitos de trabalhadores, tudo isso tem que ser observado. Agora, o que tem que ser feito e tem que ser bem alinhado, tanto pelo centrão, pela direita, pela esquerda, é que a reforma precisa ocorrer. Pensar no povo, né? Sem dúvida Pensar na alguma. gente que tá aqui embaixo, né? Os pagadores de impostos, né? O discurso é um só. As reformas estruturais nesse país, a gente não vai conseguir dar nenhum passo para sair dessa crise, para progredir, sem a reforma, se a reforma não for aprovada. Logicamente, tem que ser analisado alguns pontos, como esse benefício da prestação continuada, que o governo recentemente colocou como uma parte que deveria ter sido excluído, e agora está cedendo um pouquinho, cedeu em relação a isso daí, está revendo essa questão. Que bom que está revendo essa questão, porque ela afeta diretamente as pessoas de classe mais pobre, e a Previdência, ela não pode... Essa nova Previdência, ela não pode atingir só essas pessoas. Então, o que vem muito onerando o nosso país é a questão do privilégio. São muitas pessoas que recebem altos salários e pagam muito pouco. Altas aposentadorias, como nós temos, inclusive, na nossa cidade, né? Sem dúvida. Tem uns aqui que, pelo amor de Deus, né? Se a gente for falar, a lista é grande. Mas falando, você falou em questão do pobre, assim, né? Da pessoa menos favorecida monetariamente. A previdência privada, o modelo que eles estão querendo colocar, você acha que na hora que um pai de família ficar desempregado, ele vai conseguir pagar essa previdência privada? Ele não vai perder essa aposentadoria dele por não pagar? Seria um caso assim muito... vai dar um descontrole no país. Vou colocar aqui para você entender. Vai dar um descontrole do país tão grande que a previdência privada é o seguinte: você pagou lá 15 anos, você parou de pagar 6 meses, você perdeu os 15. Sem dúvida. Aí aquele pai de família, imagine a quantidade nossa de empregado, desempregado. Como é que vai ficar essa situação, né? Como é que fica esse povo todo, essa situação toda, esse pessoal todo aí que são milhões e milhões de brasileiros? Como você falou, a classe mais favorecida, o cara vai lá e consegue pagar. Ele vive de aluguel, vive de outras coisas, ele paga a aposentadoria dele e vai tocar em frente. Mas isso nós vamos deixar para responder para o próximo bloco. Você vai continuar aqui com a gente. E, Valtinho, pausa.
Não desliga e não muda, hein? Vai dar um funk, hein? Pausa, não desliga e não muda. Voltamos aí com o Politicamente Correto. Agora aí, gente, Chico Erin apareceu. Ele era para fazer parte da nossa bancada desde o primeiro programa, viu, Valtinho? Vai estar meio reticente em vir, ele tá com medo, ele ficou meio assim cabreiro. Ele achou que era um programa de política sério, mas nós somos meio bagunceiro, viu, Chico? Aqui o negócio é para fazer bagunça, vocês vieram para confundir, não para explicar, tá? Nós viemos aqui para fazer atrapalhada mesmo, para deixar o povo maluco. O Chico trabalha bastante, Fernando. O Chico trabalha bastante, né? Não tem tempo, não. Ele não tem tempo. O cara tem 7 empregos, pô, não passa um para ninguém aqui, então não vem fazer rádio. Fazer o quê? A contribuição da Previdência não vai ser problema para ele. Não, vai ser problema para ele, nem para a família dele, nem para o cachorro, para o papagaio, para o periquito. O problema é que a Jaque vem alguém dizer que a reforma da Previdência é para mim, desse jeito, né? Com 7 empregos, a reforma da Previdência vai ser para mim. Mas dá suas considerações aí, Chico. Pode dar uma boa noite a todos. O doutor Aelson Góes. O doutor Aelson que está aí com nós, o doutor Aelson Góes. Fernando Gigli, nosso companheiro, né? Companheiro e politicamente correto, né? O Valtinho está ali com a gente. Também, escondido ali atrás. É ele que faz tudo isso aqui acontecer. Então, porque sem ele não fazia nada disso. É que nem o Jefinho lá na TV Cidade, né? É o Boninho, mas não aparece nada. Não aparece nada. É tudo assim. Publicitário é um problema sério. E aqui a gente estava conversando com o Elson no bloco anterior, que a gente está falando da previdência privada, né, Elson? Sem dúvida. Que a gente está falando, o tema atual hoje, que é a Previdência. Previdência, então o Elson estava dando o ponto de vista da Previdência, que as pessoas vêm aqui para dar o ponto de vista da Previdência. Cada um o seu ponto de vista. E a gente parou no bloco falando sobre a Previdência privada, né, Elson? Eu cortei seu raciocínio, se você quiser continuar o raciocínio, se você quiser puxar ele... Não, só para finalizar, a Previdência privada não é um problema, não será um problema para aqueles que podem contribuir. Acho que a reforma ela precisa... analisar, ela precisa pontuar para aqueles que realmente possuem necessidades. Ela não pode vir, a carga não pode ficar em cima dessas pessoas. Como eu disse, um ponto, retornei no bloco anterior, o BPC, uma pessoa aos 60 anos receberá o BPC com R$400. E chegando aos 70 anos, um salário mínimo. Mas com esse valor, a pessoa provavelmente não vai receber nenhum salário mínimo. Como é que a pessoa vai sobreviver com situações... o BPC serve para quê? Condições de miserabilidade, pessoas que possuem deficiência. Esse ponto da Previdência não pode ser mexido. São questões que não podem ser mexidas para essa nova Previdência. Tem que se cortar privilégio, mas atacar a classe menos favorecida, realmente acho que não é por aí. É sacanagem, né? Sem dúvida. Você tocou num ponto primordial, né? Realmente, quando você fala do BPC e também da capitalização, né? Você já pensou, você num país que o cara vai poder, para poder se aposentar, ele vai ter que recolher aí 40 anos, imagine ele na mão do banqueiro. O Paulo Guedes é um rentista. Não sei se o doutor Aelson concorda comigo. Ele tem muita experiência. Realmente é uma pessoa que tem um conhecimento incontestável, sim. Mas eu tenho minhas ressalvas em relação a esses pontos. Ele está fazendo uma transferência pública para o privado. Os grandes beneficiados serão o setor financeiro. O que eu penso é o seguinte, né, Chico? No Brasil já se quebraram tantos bancos. Vamos supor que hoje... é uma hipótese. Hoje o Bradesco é um banco sadio. Eu tenho na minha previdência, minha aposentadoria no Bradesco. O banco quebrou. Quem que me paga isso aí? Aonde eu vou recorrer? Não, a gente não pode esquecer que nós já temos... Nós já tivemos lá atrás GBUX, já tivemos Delfim. E daí, como é que fica? A reforma Nós vamos recorrer para quem? Quem que vai subsidiar tudo isso? Quem que vai pegar toda aquela população que está naquele banco e falar, não, pode deixar que nós vamos guardar vocês estão guardados, o governo vai bancar isso aqui porque foi um erro nosso lá atrás. Vai ser isso? Não vai? Tá tudo meio solto, né? O Paulo Guedes esteve na comissão... Na CCJ, na CCJ. Ele ficou lá 13 horas, 14 horas, nenhuma vez as aplicações, por menor que seja, ela tem um fundo garantidor.
Uma aplicação normal. Durante 13 horas ele falou lá, ele não citou uma vez um fator de garantia para quem vai contribuir. Advogado, né? Eu sou engenheiro, então eu fico vendo só o 2 mais 2, 4, mas às vezes para advogado 2 e 2 dá 3,5, às vezes dá 3,9, às vezes dá 4,1. Sem dúvida, Chico. Aqui ninguém é contra a reforma da Previdência. Pelo contrário, né? No início do bloco todo mundo é a favor, mas ela precisa realmente ser apta a não assolar cada vez mais a pessoa que tem uma baixa renda. O trabalhador rural também é outro que está numa situação um pouco complicada. São pontos que não precisam, que são bem complicados, que precisam ser discutidos com mais amplitude. Pausa, não desliga e não muda. Vai dar funk, hein, Valtinho? Vamos deixar o Chico Erinho pedir a música? Chico, pede uma música aí. Qual que é o nome? Bete Carvalho. Bete Carvalho. Olha, continuamos. Valtinho, Bete Carvalho. Damn. Estão botando ele politicamente incorreto, viu? Mas é isso mesmo. Então, Chico, a gente estava conversando aqui sobre a Previdência, sobre os casos. E o Chico falou umas coisas aqui interessantes fora do ar, mas completa o raciocínio lá, Chico, que você estava falando. Nós estávamos falando do fator garantidor. A garantia. Da garantia, né? A partir do momento que o trabalhador tem que começar a contribuir. Certo? Ele tem que ter o fator garantidor disso. Ele já tem a multa do fundo de garantia que tirou fora. Né? E tirou fora dos... Vai ferrar o trabalhador. Ela agora não ferra mais, né? Pelo menos o aposentado, por enquanto, não está. Agora, o que eu quero saber dentro de tudo isso é o seguinte: por quantos anos nessa transição vai ter o último brasileiro recebendo a aposentadoria normal, que é hoje a aposentadoria do governo? Quanto tempo vai durar isso? Qual estudo foi feito? Quanto tempo vai isso durar? 30 anos? 40 anos? Alguma coisa antes de eu falar? Pode falar. Recolhendo PIS, COFINS aí. Nesse PIS, COFINS que vai recolher, vai ser para cobrir esse. Que hoje o governo já morde 30% do PIS e COFINS para outras coisas. Nada disso está dentro da reforma. Ele passou 13 horas lá e não falou nada disso. A gente conversou aqui antes. Pô, a Previdência Privada quebrou, o banco quebrou. Como é que o cara recebe? O PIS, COFINS vai continuar? Como é que... É uma coisa meio de louca. Fernando, o governo ele montou um gabinete de explicação. Se a população não sabe, se os deputados não sabem, imagina a população. Porque esse gabinete é justamente para tirar as dúvidas dos deputados. O que não está claro. Devia ter uma linha lá. Essa linha de transição ela é muito duvidosa. Até quando vai ter que ser feito isso aí? E postar tudo isso, né? Durante quanto tempo? Colocar lá na televisão, na rádio, em todo quanto é rádio. Falar, gente, é um canal, um link que você vai acessar lá, você faz sua pergunta, vai ser respondido via internet, via WhatsApp. Quantas audiências públicas nós tivemos? Nós tivemos aberto aqui? Nenhuma. Né? Absolutamente nenhuma. Né? É o que foi levado, não foi levado, isso não está sendo trazido. A OAB já se manifestou que é inconstitucional. É inconstitucional, em alguns pontos já se manifestou. O que precisava fazer repito, ninguém é contra a reforma da Previdência. O Brasil, para estar atrasado, precisa dessas reformas para poder fazer reformas estruturais. Não vai haver investimento se a reforma não acontecer. A reforma trava muita coisa. Agora, precisa ser observado garantias dos trabalhadores. Mas não é sobre os trabalhadores que a reforma vai fechar. É sobre os privilegiados, aqueles que recebem altos salários e a contribuição será pequena, porque 17,5%, se eu não me engano, para aqueles que recebem acima de R$39 mil. É pouco. É absolutamente pouco. É pouco, porque na proporção daquilo dentro do salário mínimo de 11,5%. Porque não é só isso. Se você pensar que o cara que ganha 12 mil, ele já paga 27,5% de imposto de renda. Você não pode... A tabela de imposto de renda não foi... Está defasada em cento e poucos por cento. Em cento e poucos por cento. O cara que ganha hoje R$3 mil, ele já paga imposto de renda.
Eu acho que o governo não precisa Deve ser revisto muita coisa. ser revisto alguns pontos. Né? Agora Com qualidade, é uma revisão qualificada, uma informação um pouquinho mais qualificada, e o que não está sendo trazido, é a oposição fraca que o governo Bolsonaro está enfrentando, é uma oposição até, digamos, desqualificada, não Então, totalmente, mas ela é um pouco desqualificada também, porque só está brigando por alguns pontos que não interessa. Porque, na verdade, eles não têm proposta. Não há proposta nenhuma, e o governo não está conseguindo aprovar o que é importante, discutir o que é importante, não aprovar. Que aqui em Taubaté existe um pessoal lá no calçadão fazendo uma abaixo-assinado contra a Previdência. Eu cheguei lá no cidadão lá não é o caminho, da né? CUT, não sei de onde que era, lá do PT, não sei que partido que é. Pô, assino. Contra a reforma da Previdência. Eu falei, pô, legal, é contra a reforma. Eu falei, pô, legal. Qual é a proposta? Vou assinar. Qual a sua proposta? Me fala. O cara ficou olhando pra mim com o cara disse, assim, não sabia me responder. Eu falei, mas pô, você não tem proposta, pô? Qual a sua proposta? Então, mas qual que é a proposta que vocês são contra? Então, mas põe alguma coisa, fala alguma coisa. Eu tava com um problema, ainda não terminou, um problema de saúde. Eu tinha feito uma cirurgia de varizes. Por isso a ausência dele se diz. E daí tive que fazer os repousos. E tive a oportunidade. Foi uma das coisas que serviu o repouso. Né? Foi o dia que o Paulo Guedes... Eu tive a oportunidade, Elcio, de ver às 13, 14 horas do debate. Inteirinho, não tinha para onde sair. Falta do que fazer, Falta do que fazer. Então, fiquei lá. Não tinha jogo do Santos, não. Infelizmente, naquele dia não tinha jogo do Santos. Mas peraí que você vai falar isso aí. Depois do próximo bloco, que pausa, não desliga e não muda. Vai dar funk, hein? Tô avisando você. E pede uma música aí, Elcio, outra. Olha, vamos continuar na mesma toada? Vamos pedir Paralamas do Sucesso? Voltando aí com politicamente incorreto, né? Eu sou conversando com o Elcio, tem que voltar mais vezes, que é muito assunto, o tempo é curto. E, Chico... Então, eu tava falando... Antes de você falar do Paulo Guedes, eu sei que você vai falar. Depois nós já vamos tocar um assunto aqui, que em Taubaté foi sancionada a lei da Guarda Armada. Apenas 50 homens vão poder usar arma de fogo. Os outros 200 não. Eu não sei por quê. Então, ou os outros 200 não servem para estar na guarda, ou não podem andar armados. Aí é uma coisa meio esquisita. Nós vamos... Mas, Chico, Paulo Guedes, vai. Então, eu tive a oportunidade, que eu estava falando aqui no bloco anterior, de ter ficado e acompanhado às 13, quase 14 horas do depoimento do Paulo Guedes. E tem algumas coisas que chamou muita atenção. Por exemplo, a reforma dos militares. Quando ele foi cobrado sobre a reforma dos militares, ele falou... Vocês são soberanos, ele falou para o Congresso. Vocês são soberanos. Faz favor, faça a reforma dos militares. Quer dizer, ele não quer enfiar a mão na cubuca. Ele não quer colocar, não é só isso, ele não né? quer colocar a mão na cubuca. Se a reforma, justamente para cortar esses privilégios, não são só os militares, tem outras classes. Sim, precisa retirar todos. Os deputados. Exatamente. Inclusive a oposição. Ele meteu a mão na pipoqueira, mas só do trabalhador. Ele quer, na verdade, eles querem, como se diz, para falar um termo bonito, ferrar o povo. Né? Para não falar outra coisa, né, Chico? O próprio Bolsonaro, a todo instante, ele fala essa reforma que não é dele, que ele está tendo que obrigado a fazer. Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, tem como fazer. O Fernando Henrique fez reforma. O Lula fez reforma 2 vezes. O 85, 95 veio de lá. Certo? A Dilma também fez reforma da Previdência. Então, o trabalhador já deu bastante contribuição. Né? Você tinha as previdências privadas, por exemplo, que vinha das estatais, sei lá, da Caixa Econômica Federal, da FUNSEF. Lá atrás, a aposentadoria chegava na mulher e chegava no filho. Foi cortado, não chega mais no filho, chega só 70% na mulher. 70% você contribuía para ter 100% do que você ganhava. Foi cortado, caiu para 70%. Quando você morre, só chega a 50%
Na viúva. Quer dizer, então, já são privilégios que já vão, o trabalhador aqui já vem sendo cortado há muito tempo. Uma pequena mudança, né? Já vem. Mas já vem paulatinamente. Já vem paulatinamente fazendo. Então não dá para jogar 1 trilhão agora nas costas do trabalhador, não mexer com o deputado, não mexer com o Ministério Público, não mexer com o Judiciário, né? Eu sei que não devo falar isso aqui, né? Tudo lado da OAB aqui. De forma alguma. São essas classes que precisam ser alteradas realmente. O regime precisa. Dando uma olhadinha um pouquinho mais completa nesses pontos da Previdência, são algumas, tem que ser tirada algumas classes que trabalharão menos do que o trabalhador comum. O ponto é esse. São proporcionalmente, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela não pode suportar esse ônus. Eu sou entusiasta da Previdência, tem que ser feito. Realmente o Brasil não vai andar se isso não for ocorrer, mas precisa ser observado. Aquela história, né? Você trabalhar até os 80 anos no Congresso, no Senado, de terno gravado no ar-condicionado, ganhando bem, comendo bem, é uma coisa que eu quero ver na roça até os 80, né? Justamente. Debaixo de sol, de chuva, na enxada. O trabalhador rural. E não é só lá. O produtor de leite parar de tirar e não leite, é só lá. O trabalhador rural tem que construir durante 20 anos. Você sai daqui, você dá 10 passos, você encontra um prédio que o porteiro passa a noite inteira. É uma coisa... A noite inteira, outro dia, o dia inteiro. Quer dizer, é bem diferente. Diferente. Mas antes de terminar o tempo, vamos falar aí da Guarda Armada em Taubaté. Foi sancionada a lei. Elcio, o que você acha, assim? Você, como criminalista, vai ter trabalho, distribui seus cartões. O que eu fico pensando é que o porquê, o restante... São vários pontos, né? São vários pontos, mas só 50, né? Eu não conheci o projeto na íntegra, não tive tempo ainda de olhar, vi que somente 50 pessoas vão possuir o direito de... Vão ter que fazer o curso de aperfeiçoamento, sem dúvida, e o restante não. Que seriam 200 no total, né? 250 homens e 50 ficam armados e 200 não. Precisa realmente Chico, fazer. Você está pensativo, eu sei que você está querendo dar um murro na mesa, mas pode falar, Chico. Olha, para primeiro dia, né? Para estreia, é meio difícil. Mas nós estamos está sendo sancionada a Guarda Municipal de um governo que foi cassado em primeira instância, segunda instância, terceira instância, foi retirado do cargo por 120 dias, entendeu? Que o vice, quando estava afastado, o vice recebeu o salário, depois devolveu. É um governo que a diretora de finanças a madrasta, e recebeu, passou na frente de não sei quanto, furou fila de sei quantos mil trabalhadores, que vereador é considerado fura-fila, fala que é fura-fila, fala que vai. Então, é esse governo que está sancionando essas coisas. Desgoverno, né? Quer dizer, é um desgoverno. Nós temos uma Câmara Municipal que tem que ser mudada ontem, mas de A a Z. Então, pera aí, ó. De A a Z. Pausa, não desliga, não muda. Vai dar funk, hein, Valtinho? Chicão, pede a música aí. Pode pedir a música, Chico. Pede uma música. Eu que vou pedir a música? Pede qualquer música aí. Então, eu vou continuar de Beth. Ainda não deu uma semana, não foi a primeira. Beth Carvalho de novo, Valtinho. Outra música. Damn. Estamos voltando aí com o assunto da Guarda Armada no Politicamente Incorreto. Foi sancionada a lei em Taubaté para que 50 homens da Guarda Municipal andem armados com armas de fogo. A pergunta que eu não quero calar, que eu sempre penso. Elcio, Chico... Eu sei que o Chico estava comentando aqui em off que o Bolsonaro está assinando o decreto, né, Chico? Já assinou, né? Já tem que vai poder matar. Vai poder matar e... Não, poder matar é uma coisa. Se você responder é ouro. O Santos deu a melhor sacada ontem. Silvio Santos, um abraço. No Bolsonaro estava lá ontem, quando ele tocou no assunto da liberação da arma de fogo, que o Silvio Santos brincou, ele falou, não, tudo bem, mas lá nos Estados Unidos o Bolsonaro você vai nos Estados Unidos tem arma, você falou, sim, o Silvio Santos falou dentro dos seus 80 e poucos anos, sua experiência em vida, falou assim, lá o pessoal anda armado e mata, mas também quando vai preso não sai. Se é prisão perpétua, ela é perpétua, se é 60 anos, são 60 anos.
Se for 50, é 50. Não tem um sexto da pena, um terço da pena, visita íntima, não tem nada disso que tem no Brasil. Eu sou a favor desde que também a lei funcione como lá. Ele deu a entender. Aí o Bolsonaro ficou com cara de socorro, né? Aí editaram, cortaram, já entrou uma outra pergunta. Aí ficou um clima meio esquisito. Mas está lá, para quem quiser ver, pode puxar a entrevista lá. A pergunta aqui é o seguinte. O cidadão que esses vão estar armados, 50 guardas, eles têm o direito de matar, vão ter o direito de matar, está armado. Mas ele está preparado para ficar preso? Você acha, se você como criminalista vê tanta gente assim, quando o cara cai lá, ele está preparado para ficar preso? Será que esse cidadão, que é o guarda municipal, pai de família, que está ali, que vai para a colônia de férias de Ubatuba, que vai curtir o final de semana, que sai, passeia, vai para o shopping, vai ter sua liberdade cerceada? Ele está preparado para isso? Em defesa do patrimônio público, do bem público? Olha, Fernando, não só o guarda municipal, como qualquer outro cidadão comum, não precisa ser da segurança pública. Se ele matar alguém, logicamente ele tem que estar preparado para ir preso, porque isso é crime. É crime. Acontece que agentes de segurança pública, nas causas previstas no Código Penal, das excludentes de licitude, poderão agir e não serão penalizados por isso. No caso, o agente público na legítima defesa. No entanto, ainda que o agente público tome uma decisão respaldado pela excludente de licitude legítima defesa, essa legítima defesa não pode haver excesso. Mas peraí, vamos lá. O policial é o seguinte, o policial militar do Estado, ele tá lá, o cara vai me assaltar, roubou, ele viu, vai lá e trocou o tiro, o cara que rouba um bem público, ele não vai armado. Você sabe que entra num postinho de saúde, ele entra na escolinha, ele vai roubar DVD, televisão, alimento. O novo decreto do Bolsonaro é exatamente isso, que ele responde, né? Ele tem direito de defender a propriedade. Isso, é uma das promessas de campanha dele, mas ainda não... o decreto que era uma das promessas de campanha dele era o porte de arma, que já foi promovido no mês de janeiro. O que está dando muito o que falar é sobre o porte de arma para do porte, a posse para as propriedades rurais, os detentores de propriedades rurais agirem com excludentes, licitudes, quando de invasões em suas propriedades. Eu acho que não é bem assim. Não é o decreto para matar, mas tem que ter um pouco de ressalvo, porque a população não entende muitos pontos e não é por isso, não é dessa forma que vai ser resolvido. Vocês não acham que nós estamos trocando a Guarda Civil Metropolitana pela miliciana? Quando a gente consegue dar. O Taubaté cresceu muito, precisa realmente de pessoas preparadas. E precisa de um aparelhamento melhor. Agora tem que ver de que forma foi feito isso e se essas pessoas que receberam o porte receberam o treinamento efetivo que forças policiais diretas do Estado, diz da que União sim, vai receber. Aqui irão receber, então ainda não receberam e não estão armados. Eles vão andar armados depois de todo esse treinamento. Que não demora, então não é para agora, né? Demora um pouquinho mais, porque tem que passar por teste psicológico, uma pressão muito grande. Tem que preencher alguns requisitos, porque não é qualquer um. Desses 50, eles vão estar preparados para ser alguma atitude dele errônea, uma atitude precipitada de cometer um crime. Mas eu pergunto para vocês. Por exemplo. E quem que vai responder por esse crime? O município que vai. Quem aprovou? Errada, né? O prefeito sancionou essa lei ontem, né? Semana passada. Agora, quantas audiências públicas você participou? Você que é um criminalista, por exemplo? Não. Nesse aspecto, nesse ponto específico, acho que não teve audiências públicas. Não teve, né? Teve uma audiência pública que foi transmitida pela Câmara, mas até um recado para o prefeito, né, que eleja uns interlocutores melhores, porque as pessoas que vêm representando a prefeitura, a base do governo, alguns deles, não dá para entender nada do que está falando, nada do que está expondo ali. Você não consegue compreender qual é a ideia do governo em muitos pontos. Eles simplesmente
tomam posse da palavra sem saber o que está fazendo ali, sem qualquer orientação, fica difícil, a população fica mais rendida do que antes. Ó, pausa, não desliga, não muda, é o funk do nosso politicamente incorreto. Voltamos já. Ô, Valtinho, você quer pedir outra música aí? Você é o convidado? Não vai de Capitania, nem para. Vou pedir uma aí. Eu acho que tá na hora. Eu ia falar isso agora. Tá na hora de você pedir. Depois. Bom, estamos voltando para, infelizmente, o nosso último bloco do Politicamente Incorreto. Nós temos que terminar aqui o nosso assunto da Guarda Armada. Eu queria tocar um assunto rápido, que o vereador Digão deu uma nota no jornal O Vale esse final de semana, que o prefeito, em ano eleitoreiro, ele volta com o programa Bairro a Bairro. Isso é uma brincadeira, é uma piada. Eu não sei se o prefeito está com problema de esquecimento, né? Vitaçai que o Pelé dava para tomar? Vitaçai. Que era para memória? Vitaçai. Vamos comprar uma caixinha de Vitaçai e mandar para o prefeito. Prefeito, Vitaçai para você aí, que não é possível que com tantas reuniões que você já fez, com tudo que você falou que já andou na cidade, desde a época do seu pai, que vocês têm tudo anotado na casa de vocês, num caderninho, papelzinho e mochilinha. Cara, não é possível que vocês não saibam o que a cidade está precisando. Né? Eu não entendo. O Aelson quer falar, Chico, pode falar aí, porque é brincadeira, vai. Bom, o Bairro a Bairro, para mim, parece mais uma balada, porque começa às 9 da noite para acabar às 3 da madrugada, então para mim é balada. Né? Me lembra muito a Love Story, né? Que abre às 2 da manhã em São Paulo e fecha às 9 da manhã. Então você fazer o programa Bairro a Bairro, que começa às 9 da noite, né? Prefeito... Não, é uma balada completa, né? Porque leva a Câmara praticamente inteira. Leva, entendeu? A maioria participa. Não, mas eu não entendo. Você consegue entender? Absolutamente. Quando ele foi na televisão, ele falou que a cidade... Eu sei que você precisa, com aquela voz assim, com a mãozinha sempre tem, né? Viva Taubaté! Aquela mãozinha, e vai que vem, tudo tecnicamente robotizado, né? Que faz os cursos de media training. Não, eu sei. Agora nem esqueceu, cara. Olha, Fernando, isso é bem esquisito mesmo. É muito estranho. Agora, eu acho que Taubaté está havendo, né, necessariamente algumas mudanças na cidade para melhor, e o taubatiano espera que isso continue, mas precisa ver quanto vai custar isso. De que forma vai ser pago? O nosso empréstimo foi feito. O nosso empréstimo. Olha, é lógico, exorbitantes. Quando a gente fala da Guarda Municipal Armada, é um problema, treinamento, tem que ser uma coisa muito séria. Quando a gente fala do empréstimo, do dinheiro que está sendo usado o recapeamento, também é uma coisa muito séria. Mas pior do que tudo isso, chama-se o contrato da Eco Taubaté. Esse contrato é um contrato de 30 anos. Onera muito. Ele onera, quebra, e foram dados como garantia as receitas do município, que foi aprovado, inclusive, na legislatura anterior, nem é dessa. A gente critica muito essa legislatura, mas na legislatura anterior, e foi 19-0. Você lembra da coletora pioneira? Sim, pioneira. Coletora de lixo pioneira. Eu lembro na época dele. Eu lembro que era não lembro mesmo. Eu lembro que o Bernardo meteu o pau na coletora pioneira, que terceirizada, que leva o nosso dinheiro embora, que não sei o que, vamos fazer municipal, nossos caminhões de lixo, que é isso, que é aquilo. E de repente o filho dele me coloca uma empresa terceira. Tudo que o pai falava mal. Falava mal do Antônio Mauro, que eu mandava florzinha. Terceira, que já era da FDE. Lá de trás, que já vem acompanhando tudo isso. Que entrou aqui, nos primeiros 4 anos, já fazia a coleta, já no contrato, e que depois virou eco. Eu espero que agora, nesse próximo ano de eleições, que isso seja questionado, não só Walter, pelos adversários. Você tem um som de sininho, despertador pra você colocar, e o povo tá até, aguarda aí, toca o sininho, toca o despertador. Sem dúvida. Não só pela população, pelos adversários políticos, com certeza irão explorar esses contratos, mas também a população, que cobra explicações, porque não se pode dar a folha de pagamento
para se efetivar alguns contratos, onde Sim. você pode conversar com outras empresas, tem que ser revisto isso. Tem receitas nossas de ISS garantindo esse empréstimo. Aprovado na Câmara Municipal, por 19-0. Por 19-0. Receita de ISS, receita de PMT. Não estou dizendo que vai ter problema. São garantias. São avais. Mas justamente agora nós estamos pensando num contrato de 30 anos. E esse contrato de 30 anos, eu saio com vocês a hora que vocês quiserem. Os caras não conseguem. Mas a que custo? Não estão conseguindo cumprir 10% desses contratos. Eles têm que limpar os jardins, eles têm que cortar, cortar grama. Mato. Nada. Limpeza de guia, sarjeta. Mas será que isso está sendo feito em todos os bairros ou em regiões mais visíveis? Em bairros mais populosos não tem mais votos. É isso que você quer dizer. É isso aí. Não era exatamente isso aí, mas já que você tocou nesse ponto, eu acho que mas olha aqui. Como é que tá a limpeza? Não vejo isso. Como é que tá a guia? Tá pintadinho de branco? Mas olha aqui, o serviço é tão ruim. O serviço é tão ruim que aqui, a JK, em frente à delegacia municipal, dentro da delegacia seccional, tem certos momentos ali que dá para fazer tiroteio de um lado para o outro, de tanto mato que tem ali. É isso aí, gente. Nós estamos falando aqui do centro da cidade. Eu sei que é difícil, Chico, mas vai ficar para semana que vem. Semana que vem, próxima semana. Já estamos convidando o Aelson, que ele já falou em off que ele quer voltar, porque ele gostou, achou Muito divertido. Bom. O bastidor também é muito legal. Chico, espero que semana que vem você chegue em ponto ou antes. Até antes. Que você melhore aí, se recupere logo, que Deus te abençoe para você recuperar aí. Deus abençoe a todos aí que estão vendo, ouvindo, compartilhando. Aelson, suas considerações aí, dá um abraço pro povo aí. Fernando, muito obrigado pelo convite, viu? Você, o Walter, satisfação enorme estar participando desse programa que com certeza vai ser um precursor aqui, uma voz da população. Muita coisa tem que ser dita, tem que ser falada, e a população clama por essas questões que muitas vezes não estão aí muito claras. Eu agradeço mesmo pelo convite, a presença do Chico aqui. E toda vez que me chamar, eu estarei aqui. A presença do Chico é meio polêmica, né? Cria problema. Imagina você junto, Chico. Deve estar gente tremendo do outro lado. O que esses caras estão Mas olha, o que eu queria dizer e deixar aqui, assim, os parabéns mesmo, a ideia. Por exemplo, eu estou na TV Cidade há 9 anos. Né? Fui para lá, Jefinho, meu amigo, a Cláudia, muita... Não, vem pra cá, eu falei, que isso? Vocês ficam achando, só porque eu sou Eringue, mas nem filho do Davi eu sou Eringue, sobrinho do Davi, né? Não, eu sou engenheiro. Não, mas você tem, não sei o quê, e a gente tinha uma amizade, e o Jefinho ficou, não, vem, eu nunca quis ir para fazer um programa. Aí chegou um certo momento, ele me convidou lá, falou assim, olha, fulano vai sair de férias, eu queria que você fizesse 1 mês para mim, tá bom. No 3º dia eu falei para ele assim, Jefinho, não dá mais. Por quê? Não dá, porque é o seguinte, eu tenho que falar o que eu tenho vontade, eu tenho que chegar aqui, às vezes, suado, porque eu venho de obra, não dá para ficar aqui passando batom, pintando o cabelo, porque não dá. Então, eu prefiro não estragar o seu negócio. Aí ele falou assim, então, a partir de hoje, você faça o que você quiser. E eu comecei a fazer. E daí até que chegou o momento que eu acabei levando o Dimas lá comigo para colocar para a web. E aqui nós temos o Valtinho. Exato. Ele não aparece, não pode aparecer. Olha, boa pessoa. E o Chico, aqui você sabe que o programa é nosso. Você não tem ideia, você não tem ideia pela web aonde chega. Quer dizer, é lógico que todo mundo tem. Mas é muito importante. Mas é muito importante. Sensacional. É um negócio. Parabéns, realmente. O Walter sabe que esse lugar que eu sento, que eu não gosto de sentar aqui, que esse aqui é o lugar do Jorge, que é o programa de sábado que a gente faz esporte. Eu gosto de sentar onde você está. Na próxima semana, se você chegar mais cedo, como o senhor é mais em respeito, o senhor vai sentar aqui, eu vou sentar aí onde eu gosto, aí você vai vir de novo e vai sentar ali, porque eu sei que ele quer terminar de falar muita coisa que não deu tempo. Um abraço a todos aí, um beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Manda um beijo pro povo aí. Tive a oportunidade, né, no meu programa,
aí de falar ao vivo com o Barbosa na Holanda, né? De ter cobertura do meu diretor em São Paulo, de ficar assistindo, entendeu? Então tem lá. E a internet é o seguinte, não tem aquela história de esconder, ela te dá o relatório da onde você atingiu. 50 pessoas em Taubaté, 500 em Caçapava, faz o programa em Caçapava. Então, quer dizer, e é assim, entendeu? Então, eu aprendi muito, foi muito importante o Dimas, o pessoal da TV Cidade, e hoje a maior coisa, quando vocês me chamaram para vir para cá, quando eu falar de vir, é porque era qual app, porque vai muito longe. Muito longe. Então, estou muito contente, obrigado aí de vocês terem lembrado de mim, ter chamado, e a gente vou conseguir, vou tentar o que eu puder fazer. Agora, é lógico, às vezes a gente fala algumas coisas para ver pancada, né? Muito importante. Na TV, a Câmara Municipal tem um gravador só para o meu programa, né? Como a prefeitura também tinha uma época que ficava tudo... Mas é assim mesmo, a gente quer o bem da cidade. Eu cheguei aqui, vim para Taubaté sozinho, vim para cá para estudar, para fazer escola técnica, fiz engenharia, então não teve nada. Tudo que eu tenho está aí. Receita pode vir, pode procurar, eu devo para essa cidade. Quer dizer, então a gente também quer que a cidade não dá para ver os caras ficar fazendo sacanagem.